Olá! Hoje vamos fazer um mergulho nos resultados do primeiro trimestre de 2025. Olhando bem de perto a apresentação que a empresa divulgou. Isso aí, a ideia é destrinchar os números, né? Ver o que foi destaque positivo e onde apareceram os desafios. Exatamente. Então vamos lá. Começando pelo lado bom. Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o 1T24, a performance operacional, olha, veio forte. Veio mesmo. O EBITDA ajustado, que mostra a geração de caixa da operação principal, né? Deu um salto, 27,1%. Chegou a 1,4 bilhão. Quase 1,5 bilhão, é um número bem expressivo. E a margem também acompanhou, né? Sim, a margem EBITDA ajustada subiu para quase 42%. Além disso, tivemos recorde de vendas para um primeiro trimestre. 9,6 milhões de toneladas. Um aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior. Isso. E teve mais produção e compras também, né? Um aumento anual de 11,5% no total. Exato. E o interessante é ver como isso aconteceu, a combinação de vender mais volume com um controle de custos eficiente que impulsionou esse EBITDA. E falando em custo, isso me chamou a atenção. A redução no custo caixa C1 caiu 11% em relação a um T24, foi para US$ 21 por tonelada. Pois é, conseguir baixar o custo direto assim 11%, não é pouca coisa. Mostra ganhos de eficiência importantes, talvez até o clima mais seco tenha ajudado, como eles mencionam. Faz sentido. E tudo isso, claro, ajudou a receita líquida, que subiu quase 22% comparando com o T24. O câmbio também deu uma força aí. Mas olha que interessante, a receita por tonelada em dólar ficou estável. Quer dizer, não foi só preço melhor, né? Teve volume e custo ajudando. Exatamente, consistência no preço realizado. E ainda nas boas notícias, o fluxo de caixa livre ajustado foi positivo, 546 milhões de reais. Entrou dinheiro no caixa depois de investir. A meta de diversidade com mais mulheres atingida antes do prazo, 26,4%. Redução grande, 75%, nas ocorrências de segurança de alto risco. Muito relevante. Diminuíram emissões de CO2 por tonelada e mais de 11 anos sem fatalidades. São marcos importantes, né? Sem dúvida, são pontos muito positivos. Mas aí a gente olha para a última linha do balanço, o resultado líquido. Aí a história muda um pouco. Muda bastante. Porque apesar desse EBITDA forte todo, o resultado final foi um prejuízo de 357 milhões de reais. Prejuízo? Nossa, mas como? Depois de um EBITDA de 1,4 bilhão? O que explica essa virada? Olha, a explicação principal não vem da operação em si, vem do financeiro, especificamente da variação cambial. O câmbio. Exato, a empresa tinha bastante caixa em dólar, a flutuação do câmbio no trimestre gerou um impacto contábil negativo de, 1 bilhão. Uau! Essa perda no valor do caixa em reais acabou consumindo todo aquele resultado operacional bom que a gente comentou. Por isso é fundamental separar as coisas, sabe? O operacional foi bem, mas o financeiro cambial pesou muito. Entendi. O efeito não caixa do câmbio impactando o resultado contábil. Isso. E além disso, se a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, o 4T24, a produção mais as compras caíram um pouquinho, 7%. E o custo dos produtos vendidos, o CPV, subiu quase 5%. E por que esse CPV subiu? Parece que foi reflexo de compras de minério um pouco mais caras destinadas ao mercado interno. E o próprio caixa total da empresa diminuiu um pouco, também afetado por essa questão do câmbio. Certo. Então, o retrato anual é bom na operação, mas o financeiro e a comparação com o fim do ano passado mostram esses desafios. E a dívida, como ficou com essa queda no caixa? E a situação continua bem confortável, viu? Mesmo com caixa total caindo para 14,3 bilhões, a empresa ainda tem mais caixa do que dívida. Então a dívida líquida é negativa. Exatamente. O indicador dívida líquida sobre EBITDA está em menos 0,65x. Isso é ótimo, mostra que a estrutura de capital é bem sólida. Entendi. E os investimentos? Mencionaram o projeto P15 avançando,
Mas o investimento total caiu bastante em relação ao quarto T24, né? Sim, caiu mais de 40%, mas a explicação que deram é que os gastos maiores com manutenção geralmente se concentram mais no segundo semestre, então é uma variação meio que esperada no ciclo anual de investimentos. Ok, então para a gente amarrar as pontas. Tivemos um primeiro trimestre com recorde de vendas, controle de custo C1 melhorando, avanços em ESG. Isso olhando ano contra ano. Performance operacional forte nessa comparação. Mas, por outro lado, o resultado final virou prejuízo por causa do câmbio, principalmente. E na comparação com o trimestre anterior, uma leve queda na produção e compras e o aumento no CPV. É um bom resumo. Mostra uma empresa com operação resiliente, eficiente no controle de custos diretos, isso é muito positivo. Mas também mostra a exposição a fatores macro, como o câmbio, que podem, assim, distorcer bastante o resultado final na contabilidade. Faz todo sentido. É importante olhar todas as camadas, né? Com certeza. E a solidez financeira com caixa líquido dá uma segurança importante para atravessar essa volatilidade. Interessante essa dinâmica toda. E, sabe, isso deixa uma questão no ar para a gente pensar como uma empresa com essa forte geração operacional pode, talvez, se proteger melhor dessas oscilações do câmbio no futuro. Que estratégias poderiam ajudar a garantir que essa força da operação chegue mais intacta lá na última linha do resultado? Uma excelente pergunta para a gente continuar acompanhando. Bom, e para quem gostou dessa nossa conversa, dessa análise mais a fundo, fica o convite para se inscrever aqui no canal. A gente se vê na próxima.